está prevendo, você está tentando se organizar e você não tem como, né, ter uma prospecção de como aquilo vai ser realizado. E é interessante que isso é muito comum na sociedade em geral, né, na nossa vida. Quem nunca utilizou aqueles relicários para mensagens? Né? Eu quero saber o que vai ser do meu dia amanhã. E aí pega aquelas caixinhas de promessa. É isso que é o relicário. Aquelas caixinhas de promessa e olha assim, o que Deus tem para mim, para o meu futuro. Né? Ou que fica aguardando alguma mensagem sobrenatural, esperando que algo aconteça na sua vida. Ou até mesmo, né, eu acredito, com certeza aqui que vocês são crentes, nunca fizeram isso, não fazem isso, olha o horóscopo. Né, as pessoas, né, aí fora às vezes vai lá, eu nasci num mês tal, então meu signo é X, o que os astros têm a falar ao meu respeito, né, como eu vou, o que eu preciso, que roupa eu preciso vestir para o meu dia ir bem, ou que estratégias eu preciso desenvolver para que eu consiga ter sucesso na minha vida, seja no relacionamento, no trabalho, nos estudos, sei lá. Então, às vezes, as pessoas pegam, né, ou espera lá uma cartomante, alguém que lê a mão, lê o futuro, e, através disso, vão buscando meios para compreender como elas vão seguir a sua vida. Só que aí, para tudo isso, a gente precisa compreender que nada é do acaso. Como assim essas pessoas acreditam? Né? Existe uma teoria, uma filosofia que acredita que Deus, né, criou o mundo, ligou ele, fez ele funcionar e tchau, agora é com vocês. Cada um por si agora. Né? E essa teoria se chama o deísmo, onde Deus criou o mundo e deixou ele à vontade. Né? E as pessoas vivem dessa forma, como se Deus tivesse criado o mundo e agora a gente segue o destino conforme a gente vai seguindo a nossa vida, acha o que é certo e o que é errado. Mas, vou abrir aqui um questionário, aqui, vou fazer algumas perguntas, principalmente para os pais. Provavelmente os pais já passaram por isso. Por algum momento ali na vida dos irmãos, os seus filhos já perguntaram quem é Deus? Pode levantar as mãos. Os favoráveis, sim, os contrários, não. Né? As crianças, né, como a Fran falou, elas são curiosas, então a gente fala em Deus, mas aí elas querem saber quem é esse Deus, né? Quem esse ser, essa pessoa, esse algo que a gente fala tanto. E ela vai questionar. Né? E provavelmente vocês devem ter ficado perplexos. Porque como explicar a Deus? Né? O que eu vou falar para a criança ali de 5, 6, 7 anos, quem é Deus? Né? E isso é super normal. Mas também pode acontecer ocasiões que a gente é questionado pelo mundo lá fora. Né? Alguém que conhece a gente vai nos perguntar, sabendo que somos crentes, quem é Deus? E aí a gente começa a gaguejar. Né? Deus é tudo. Aí a gente acaba, né, generalizando, Deus é tudo. Mas será que Deus é tudo? Será que realmente Deus é todas as coisas? É tudo que está relacionado a nós? Tem um problema nisso, porque aí a gente vai incorrer num outro extremo, que é no panteísmo. O que é o panteísmo? É considerar Deus todas as formas de vida. Né? Deus é a árvore, Deus é os astros, Deus é a atmosfera e assim vai. Né? Então, tudo é Deus. Mas será que tudo é Deus? E por que eu estou trazendo esses questionamentos? Né? Por que eu estou trazendo essas reflexões? Porque tem tudo a ver com a provisão. Isso tudo vai estar relacionado com a forma que a gente vai interagir com esse Deus. E é interessante que o texto que vamos ler hoje, o salmista ele vai apresentar todas as suas convicções a esse respeito. Né? Quero ler com os irmãos o Salmo 104. Podem abrir aí. Vamos, através do salmista, ver alguns princípios a respeito da provisão,
a respeito de quem é esse Deus provedor e por que então devemos louvá-lo. Como esse salmo é um tanto longo, entre aspas, eu não vou ler ele numa tacada só. Então, vou ler conforme aqui os tópicos, o que eu fui separando para a nossa reflexão. Então, todos encontraram? É fácil encontrar salmos, né? Está bem ali no meiozinho, então, só abrir a Bíblia no meio, umas folhinhas para cá, para lá. E assim, então, vamos ler o Salmo do 104, entre os versos 1 ao 5. Bendiga o Senhor a minha alma. Ó Senhor meu Deus, Tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor. Envolto em luz como numa veste, Ele estende os céus como uma tenda, e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem, e cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros, e dos clarões reluzentes seus servos. Firmastes a terra sobre os seus fundamentos, para que jamais se abale. Até aqui. O primeiro princípio que o salmista aqui nos ensina é para que experimentemos a provisão de Deus e assim o louvemos, se faz necessário conhecer quem é Deus. É necessário a gente conhecer quem é esse Deus. E assim o salmista começa já uma oração invocando esse ser todo-poderoso. Ele começa a exaltar alguém de extrema majestade. Ele condiciona, então, todo o seu ser, a sua vida, o seu espírito, a adorar a esse Deus, a esse que criou todas essas coisas que ele citou aqui. Ele criou o céu, o esplendor, criou os anjos e todos os outros seres celestes. Então, ele compreende essa majestade, essa magnitude, e assim ele começa a louvar a esse Deus. Ele se condiciona a observar toda a criação, imaginando esse esplendor, essa glória, e se dedica, então, na exaltação pelo que foi criado. Ou melhor, a exaltação pelo Criador de todo esse esplendor. Então, ele olhando todo essa majestade, ele vê a glória dessa realeza. Ele compreende, então, esse ser como um governador, um rei, cheio de glória e de majestade, todo pomposo, todo cheio de esplendor, Eu lembro, esses dias eu assisti o filme do Aladim, e lá o príncipe, que é o... Não era o sultão, era o menino mesmo, esqueci, o Aladim mesmo, que ele chegou lá, com os elefantes, toda aquela festa. Então, basicamente, Davi estava olhando para um rei nesse formato, alguém com muito esplendor, com muita glória, diante de algo que ele fez tão fantástico também. Então, ele compreende, não é qualquer um que fez algo tão magnífico. Se algo é tão belo, então alguém que fez é muito maior que aquilo que eu estou assistindo, que eu estou olhando. Então, diante disso, ele compreende que precisava se prostrar, adorar, reverenciar essa majestade. E assim, então, evidenciar. Ele diz, bendiz a minha alma. Então, ele precisava anunciar que existia um ser tão grande, tão poderoso, tão excelso, que necessitava, não necessariamente esse termo, mas que ele tinha essa necessidade de render esse louvor. Diante de tão esplendor que ele via, estava diante dos seus olhos. E não só isso, ele começa então a traçar algumas características desse ser. Onde ele diz aqui que, envolto em luz como numa veste, ele estende os céus como uma tenda, no verso 2. Ou seja, Davi está compreendendo que esse ser, que se assemelha a uma luz, que tem esse esplendor que é tão expansivo, tão grande, imenso,
ele compreende então que esse ser não poderia ser tocado pelos homens. Então essa luz é como é o Espírito. Então ele compreende que Deus é Espírito, que ele não podia ver, não podia tocar, mas ele sentia, ele percebia a sua existência. Então aqui nós compreendemos que Deus é Espírito, e que é o Espírito vivo, que dá vida. E logo então ele ainda continua, além de ser Espírito, ele é infinito, ele é eterno e onipresente. Por quê? Ele cobre toda a criação. Ele é tão grande, tão imenso, que ele não sabia contar, não tinha palavras. E aqui, então, de uma forma metafórica, ele fala que cobria tudo. Tudo estava tão, assim, era pequeno perto dele, porque ele mesmo cobria toda essa criação que ele assistia. Então, logo aqui percebemos que Deus é Espírito, eterno, infinito, onipresente. É um Deus vivo, onde que o universo não o limita. Muito pelo contrário, Ele que está cobrindo todo o universo. Então, tudo que ele fez, então, é um contrário. Esse ser que criou todas essas coisas, tem isso na palma da sua mão como um objeto, como um brinquedo. Tamanha a sua grandiosidade. E não só isso, começa a mostrar que esse ser é completamente distinto de toda essa criação. Uma vez que essa criação, né, cabe na palma das suas mãos, ele cobre toda essa criação, ele é totalmente distinto, ele é transcendente, ele é diferente plenamente na sua essência de tudo que foi feito. Todavia, tudo isso foi criado para o seu serviço. Os anjos, aqui fala, né, aqui nos termos trata como nuvens, mas também a gente compreende como os mensageiros, está tratando dos anjos, dos seres celestiais, de todos os seres do céu. Logo então, estão o quê? A serviço de Deus. Os seus mensageiros são os seus servos. Então toda a criação foi criada para o serviço de Deus. Foi criada para estar à disposição do Criador, para render-lhe tributos, para render glória a Ele. E assim, então, ele vai continuar falando que, além de tudo, ele criou e agora ele está sustentando. Ele colocou cada coisa num devido lugar, no seu lugar específico, e de acordo com a sua infinita sabedoria, no local necessário para a glória dele. É interessante aqui porque, enquanto os cientistas hoje vão criando teorias, tentando compreender como, né, a Terra se sustenta da forma que ela é, como foi criado, então tem várias teorias aqui, eu listei algumas, como a do Big Bang, da relatividade, singularidade, espaço-tempo, quântica. O salmista já compreendia que o Todo-Poderoso cuidava já disso. Então, enquanto hoje ainda a gente está acreditando, né, pode ter até acontecido algumas coisas dessa, mas o princípio foi em Deus. Essa é a crença e a compreensão do salmista. É isso que o salmista está nos ensinando, que Deus já preparou tudo isso. Acredita-se aí que a Terra tenha 4,5 bilhões de anos. E durante esse período todo, Deus tem cuidado, Ele que preparou todas essas coisas. Então, logo, tudo Deus fez para que permanecesse no seu devido lugar. Então, assim, essa percepção de que esse ser é diferente de tudo que é criado. Ele é diferente, ele é a parte de toda a criação. Ele é o início de toda essa criação.
Sendo então assim, esse ser, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, poderoso em majestade, precisa-se então adorar esse Deus. Precisa manifestar menções de glória e louvor a Ele. Logo então, para que possamos desfrutar da provisão divina, é essencial conhecermos a Deus. Não tem como você aproveitar, desfrutar, se você não conhece a Deus. Se você não compreende quem Ele é e o que Ele faz. Se você não compreende a sua essência. Fora disso, são teorias vagas. É andar realmente como acreditando que um ser criou o mundo e deixou ele à vontade. Você caminhar no escuro. Logo, então, para que você conheça a Deus como Ele é, e de fato não temos essa condição de conhecer Ele plenamente, mas temos a condição de conhecer Ele, a sua vontade, através daquilo que Ele nos revelou, que é a sua palavra. A sua revelação escrita em linguagem humana. A Bíblia é através da palavra que Ele nos deixou, através de homens inspirados pelo seu Espírito, que assim nós vamos compreender quem de fato é Deus e a sua vontade. E compreender qual que é o propósito dEle para a sua criação. É somente através dela que podemos chegar a essa compreensão. E assim, dessa forma, poder adorá-lo conforme Ele merece. Conforme Ele é digno. E aqui, como Davi fez, todo-poderoso, digno de toda majestade, de todo louvor. Somente através da palavra de Deus que vamos ter a percepção exata conforme Ele permitiu que compreendêssemos a seu respeito. Logo, irmãos, não tem como você se relacionar com esse Deus se você não conhece. E só é possível conhecê-lo também através da leitura da Bíblia. Para então você dedicar um louvor perfeito, fazer uma oração adequada a Ele, você precisa ler a Bíblia. Você precisa dedicar tempo de estudo da palavra. Porque somente através disso você vai compreender Ele. E assim, a partir desse momento que passa a compreendê-lo, você de fato vai render um louvor agradável a Deus. Você vai ter um relacionamento adequado. E você vai, sim, desfrutar dessas bênçãos da provisão divina. O segundo princípio que Davi nos ensina é conhecendo o propósito pessoal. Ou melhor, conhecendo qual que é o seu lugar nesse plano de Deus. A partir dos versos 6 ao 13, a gente vai entender um pouquinho a esse respeito, quando ele diz: com as torrentes do abismo a cobriste, como se fossem uma veste, as águas subiram acima dos montes. Diante das tuas ameaças, as águas fugiram, puseram-se em fuga ao som do teu trovão. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales, para os lugares que tu designaste. Estabelecestes um limite que não podem ultrapassar. Jamais tornarão a cobrir a terra. Fazem jorrar as nascentes nos vales, e correm águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves dos céus fazem ninho junto às águas, e entre os galhos põem a se cantar. Dos teus aposentos celestes regas os montes, sacia-se a terra com o fruto das tuas obras. Até aqui. Então, diante de toda essa sabedoria criacional, Deus criou limite para todas as coisas. Ele assim, então, criou os céus e criou toda a terra. E assim ele foi estabelecendo limites para o lugar da terra, do ar, das águas. Interessante aqui, eu acredito que Davi talvez estivesse lendo Gênesis 1. Porque se a gente
quando até oriento os irmãos depois de ler, né, corrido esse texto, vocês vão perceber que tem muitos pontos que ficam muito paralelo com os versículos de Gênesis 1. Nesse passo a passo da criação, então aqui Davi, de uma forma poética, vem detalhando o curso dessa criação. E aqui ele vem apresentando que, do segundo dia, então, lá, Deus foi criando, foi separando o céu e o mar, luz e dia, e designando cada coisa no seu lugar, estabelecendo cada, né, elemento que sendo criado para um propósito específico. Não só um propósito, mas no seu lugar. Então, não foi nada feito assim, que apareça, né, que se virem aí, ou que vão se movimentando, e o que der, deu. Foi muito bem pensado, muito bem elaborado, meticulosamente ali, detalhe por detalhe. Olha, Davi fala que Deus deu um limite para as águas não cobrirem as terras. Né, imagine, né, hoje a gente tem essa preocupação do degelo da natureza, aí das geleiras ali dos hemisférios, mas Deus já estabeleceu esses limites, para que nada venha passar do lugar que Ele já colocou. Né, tem uma musiquinha muito legal de criança, também eu conheço ela muito tempo atrás, e ela tem o seguinte verso, né? Imagine uma vaca voando e um passarinho berrando. É estranho. É estranho. E percebe que é difícil, não vai acontecer isso nunca, porque Deus colocou cada coisa no seu devido lugar. Olha que perfeição. Ele pensou em cada detalhe. A criação não foi feita assim aleatoriamente. E isso que é a providência de Deus. É a garantia que tudo que Ele criou continue de acordo com como Ele criou. Né? Como eu disse um pouquinho antes, cientistas dizem que a Terra criou-se, né, surgiu há cerca de 4 bilhões de anos atrás. Mesmo que tenha sido isso, Deus continua preservando até agora do jeitinho que Ele criou. Nada foge do lugar. Né, a árvore continua nascendo, germinando ali através da sementinha, cresce, dá os frutos, colabora com o nosso clima, com um local para os animais viverem. Os rios, né, ajudando-nos com a água potável para beber. Tudo isso Deus pensou de uma forma perfeita. Então, mesmo que, né, tenhamos esse temor de que a terra venha acabar em algum momento, isso vai acontecer segundo a vontade de Deus, porque Ele que vai determinar os tempos, Ele que vai determinar todas essas situações que, mesmo catastróficas, porque está tudo diante do seu controle. Né? E aqui eu percebo como se Ele fosse um zelador, cuidando da criação. Né, hoje aqui temos alguns irmãos na igreja que têm feito um excelente trabalho de zeladoria, e a gente vê lá, observa cada detalhezinho sendo ajeitado, organizado, arrumado. Deus é assim. Então, é dessa forma que Ele vem cuidando da sua criação. Né, olhando, mantendo que cada coisa continue funcionando conforme foi criado. E assim, então, cada coisa feita no seu devido lugar, temos a responsabilidade de ninguém, na verdade, corrigindo, cada um de nós também temos um lugar de responsabilidade nessa criação. Não existe alguém que é um nada no mundo. Assim como os pássaros têm o seu lugar, os animais terrestres, os animais marinhos e todo o resto da criação, como o sol, como a lua, nós, humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus, também temos o nosso lugar.
Não existe alguém que foi criado e fica ali de bobeira. Não tem ninguém de bobeira. Deus não criou alguém, qualquer pessoa para ficar de bobeira. Mas, muito pelo contrário. Temos uma responsabilidade diante de tudo isso, já iniciada lá em Gênesis 1, 28. Que a gente costuma chamar como mandado cultural. Ou seja, o que é esse raio de mandado cultural? Lá em Gênesis 1, 28, fala que devemos frutificar, multiplicar e administrar toda a criação. Logo, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus nos colocou como mordomos seu nesse mundo, em toda a sua criação, para gerenciar junto com Ele, cuidar junto dEle de toda a criação. E isso não se fecha apenas o cuidar da natureza, como ambientalistas, mas é cuidar de tudo que está envolvido com a criação, ou seja, nos nossos relacionamentos interpessoais. Cuidar que o nosso próximo tenha tanto mantimento como assim nós temos. Cuidar que o nosso próximo tenha saúde assim como nós temos. Vestes e abrigo, vamos entrar um pouco daqui a pouco nesses assuntos. É cuidar que realmente a natureza continue sendo preservada e cuidada. É cuidar que Jesus Cristo seja anunciado. Que os homens se relacionem com Deus. É o amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Esse é o nosso mandado cultural. Onde estamos aqui para servir. Não estamos aqui aleatoriamente, mas tudo que fazemos, devemos servir primeiramente a Deus e ao nosso próximo. Assim como a natureza, toda a criação está a esse serviço, porque a gente se serve do que os frutos das árvores nos fornecem, dos animais, de toda a criação. E nós não estamos aqui só para ser servido, mas também para servir. Essa é a intenção da mordomia, de servir, de estar se colocando à disposição do outro. E assim, então, como toda a criação está à disposição do serviço a Deus, e também a serviço de todo o resto da criação, nós, como imagens e semelhanças de Deus, criados para a sua glória, devemos também servir. Devemos continuar servindo, seja com o que for que você tenha em mãos. Porque somente também dessa maneira, quando você compreende o seu lugar no mundo, ou melhor, compreende o seu lugar na criação, você vai desfrutar da provisão de Deus. Você vai experimentar os cuidados de Deus para a sua vida. É servindo, e assim então você vai louvar a Deus no que você faz. Mas o terceiro princípio é confiar no cuidado divino. Então, assim, a gente lê a partir do verso 14 ao 26. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado, e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou, nela os pássaros fazem ninho, e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens, e os penhascos são um refúgio para os coelhos. Ele faz a lua para a marcação das estações. O sol sabe quando deve se pôr. Traz trevas e cai a noite, quando os animais da floresta vagueiam. Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus alimento. Mas ao nascer do sol, eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas.
Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor, até o entardecer. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Eis o mar imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam navios e também o Leviatã, que formastes para com ele brincar. Deus fazendo que tudo isso funcione perfeitamente, conforme vimos aí no tópico anterior, o Todo-Poderoso também garante a subsistência de seus seres, de tudo que foi criado. O bom funcionamento da natureza propicia e garante abrigo e alimento. E aqui esses dois itens são fundamentais para a nossa sobrevivência. Se você perceber, nossa vida meio que gira em torno disso. Procurar um lugar para se abrigar e alimento para se sustentar. Em toda a era da humanidade, olhando para a humanidade, sempre a vida teve volta disso. Mesmo lá os nômades, na pré-história e afins, sempre buscaram o quê? Abrigo e alimento. Então, tudo isso, a gente busca. E faz um sentido. Até porque o abrigo, qual que é a finalidade do abrigo? Segurança. Quando estamos abrigados num lugar protegido, evitamos ataques dos animais selvagens. Logo aqui não tem mais esse risco na cidade grande, mas vamos pensar naquela época. Também é a proteção contra os seus inimigos. Uma vez fortalecido numa fortaleza, num espaço de proteção, dificilmente os inimigos iam alcançá-lo. E também a proteção contra as intempéries, sol, chuva, vento, tudo isso é uma forma de segurança. Obrigado. Em contrapartida, também junto disso, o alimento, que é a substância para a gente continuar de pé. O saco vazio não para em pé. E eu falo disso de experiência. Eu ficar um tempinho sem comer, eu já desfaleço. Então, por isso eu procuro me alimentar assim, bem certinho, nos horários certinhos, porque passou muito disso, já Tiago. Tiago está desmaiado. Mas é a substância de energia da nossa vida. Se a gente não se alimenta, ficamos fracos. O alimento nos dá vida, garante a nossa saúde, a vitalidade. Então, esses dois elementos é muito sagrado para nós. Tanto é que a gente vive em torno disso toda hora. Trabalhamos para comer, trabalhamos para garantir um abrigo. Seja alugado, seja comprado, seja emprestado, mas de alguma forma vai ter essa troca. Mas aí Davi olhando aqui, assistindo todo esse esplendor novamente, acompanhando essa magnificência divina, ele percebe que Deus também cuida disso. Ele diz lá que as montanhas são para os bodes selvagens, que é o abrigo ali dos bodes, que as árvores aqui são o local onde os passarinhos se abrigam, se alimentam. Ou logo então, Deus já fez tudo isso e provê ali o alimento e o abrigo para esses animais. E não só para os animais, mas para os homens também. Ele diz que Deus garante que aquilo que o homem planta vai crescer para ele colher. Ele garante que no período de trabalho dele haja segurança. Voltando para aquele aspecto, voltando para aquela época, para que os animais selvagens que só saem à noite, durante o dia não venham ali no meio da lavoura ou atacá-lo. Ou seja, Deus vai garantindo que tudo seja seguro para que a sua criação tenha tranquilidade e paz. O salmista vai observando todas essas coisas. E um ponto muito que me marcou nesse texto
principalmente aqui nos versos 14 ao 15, mais ou menos isso, 14 e 15, ele diz que o homem cultiva e tira aí o seu alimento. E desse alimento, né, do que ele planta, ele também tira o vinho para alegrar o coração. O vinho para alegrar o coração, ou seja, até mesmo o lazer, Deus garante. Deus permite, Deus já garantiu que o nosso lazer tivesse ali pronto. Então, o sextou é divino. É preparado por Deus. E não só isso, mas também, ele diz do azeite. Do 14, 15, exatamente. O azeite que lhe faz brilhar o rosto, a saúde. Ele prepara que, ele também já garantiu que meios para que cuidássemos da nossa saúde. Meios para que nós tivéssemos aí que observar essa questão da nossa saúde. Então, naquela época, ele já dava instrumentos e ferramentas para o homem cuidar de si. E não só aqui na questão da saúde, mas a estética também, do se apresentar, isso é importante. Isso glorifica a Deus, mostra, né, também a questão da vitalidade, de importar com aquilo que Deus criou, de cuidar de si. Embora alguns extrapolam essas questões, né, vivem em torno disso, mas é bom também cuidarmos da nossa aparência, e Deus também já garantiu isso. Apesar que muitas vezes acreditamos que isso é uma futilidade, mas, em certa medida, Deus já preparou isso para nós, para que também cuidássemos disso, porque olha o esplendor da glória dele. Lembra lá que Jesus falou, né, nesse texto de Mateus, que nem as flores do campo se vestiram aí como Salomão. Ou é invertido? Calma aí, agora confundi, gente. É o contrário. Salomão não se vestiu como as flores do campo, mas, todavia, olha a importância e também de estar bem apresentado. E, novamente, o alimento para a nossa subsistência, para a garantia, para a força do nosso trabalho, para o nosso cuidado. E interessante que essa tríade junto, para o judeu, ela tem uma importância imensa, porque isso é resposta de Deus em relação à aliança. Uma vez que os judeus eram abençoados, né, tinha essa provisão garantida, tinham fartura desses três elementos, apontava que Deus estava satisfeito com eles, e eles estavam sendo abençoados por Deus. Então, Davi aqui está apresentando que, uma vez dentro dessa obediência à aliança, Deus garante a provisão, garante todo o cuidado necessário que o homem precisa. Logo, então, não tem nada de aleatório. Deus já está cuidando de tudo. Ele já especificou cada coisa no seu devido lugar e está nos servindo disso. E assim como os animais que já buscam, né, no momento certo ali, na hora que dá a fome deles, vão atrás desse alimento. É interessante que eu li de um comentarista a respeito desse texto. Ali fala, né, eu acredito que os animais até oram e agradecem a Deus. Né, oram para pedir um alimento, Senhor, vou sair agora para a minha casa, me garanta que esse alimento já esteja preparado. E depois que esse alimento, ele agradece a Deus. Né? E assim nós também devemos fazer. Uma vez que Deus já nos deu tudo isso, basta orar. Confiar nesse cuidado, confiar que Ele já garantiu tudo isso. Orar segundo a vontade de Deus é isso. Orar segundo a vontade de Deus é orar já entendendo que Ele já providenciou tudo que precisamos. E agora, diante da sua dependência, Ele vai nos ofertar dentro daquilo que Ele já nos prometeu. Quando Jesus fala, né, vocês não recebem porque não pedem, ou porque pedem mal, para gastar nos seus deleites e tal, é a respeito exatamente disso.
As nossas orações não são feitas na intenção de tipo, Deus não sabe o que eu preciso. Então, vou falar com Deus para Ele providenciar aí e mudar o esquema dele. Muito pelo contrário, estamos vendo aqui que Deus já sabe de todas as coisas, Ele é onisciente. Então, Ele sabe o que você está precisando. Ele conhece as suas necessidades. Logo, então, você precisa orar conforme a vontade dEle. Esse é o princípio da oração. O orar conforme a vontade de Deus, diante da sua submissão. Diante da sua dependência, de uma forma relacional, confiando, entendendo que Ele é o Pai de amor e que nos dá o sustento necessário para nossas vidas. Assim como os pais, dão o alimento, o pão para os seus filhos, Deus funciona conosco da mesma forma. Então, basta pedir, basta ir atrás. Não adianta você ficar esperando cair do céu ou ficar pensando, quando eu vou conseguir tal coisa, estou precisando de uma roupa nova. Se você não for até a loja, ou pelo menos trabalhar, ou criar algum meio de alcançar aquilo, você não vai conseguir. Logo, então, você ora a Deus te dando sabedoria, pedindo a Deus sabedoria. Porque Deus, assim como Davi está explicando, para cada ser, Ele já deu uma estratégia específica para alcançar aquilo que Ele já nos proporcionou, para aquilo que Ele já nos providenciou. Basta, então, agora a gente orar a Deus pedindo sabedoria, para que a gente alcance aquilo que Ele já nos ofertou. E não esperar sentado apenas, ou até mesmo só orando, e não tem nada a ver assim, ação e oração, a oração é ação, mas precisamos sim agir. Precisamos sair do lugar. Aqui Davi mostra que todo mundo tem atividade. Os animais estão em atividade, ele mostra que os homens estão em atividade, e Deus colabora para que tudo isso chegue num propósito. Então, quando Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, de acordo com o seu propósito, o propósito de Deus é isso. De a gente viver de forma que, de acordo com o que Deus já estabeleceu, buscar aquilo que Deus já estabeleceu. Fora isso, não vamos ter. Então, para que a gente experimente essa provisão profundamente, de uma forma graciosa, precisamos confiar nesse cuidado divino. E é isso que Davi está nos ensinando. Quarto, reconhecimento, então, de dependência. Logo nos 27 e 30 diz: todos eles se dirigem seu olhar a ti, esperando que lhes dê o alimento no tempo certo. Tu lhes dás e eles o reconhecem. Abres a tua mão e sacia todas as coisas boas. Quando esconde o rosto, entram em pânico. Quando lhes retira o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Dependência. Todo povo precisa de um governo, precisa de alguém que vai conduzi-lo, vai garantir o seu sustento. Essa é a visão de Davi. Davi, como um rei, o rei tinha esse princípio, essa responsabilidade de garantir o sustento da nação. Ele que era quem cuidava de toda a nação. Ele que gerenciava, criava estratégias para que a nação tivesse aí o seu cuidado necessário. E é dessa forma que Davi, então, está observando essa questão da dependência. Então, Deus sendo, então, esse rei que vai garantir o sustento de toda a criação. E assim, então, a criação, num lugar de fragilidade, de limitação, precisa desse governador. Depende desse governador, desse rei, que vai garantir o seu sustento. Essa é a condição, que Davi vem nos apresentar.
Então ele diz, todos eles dirigem-se o seu olhar a ti, esperando que lhe dês o alimento no tempo certo. E tudo lhes dá, e eles o reconhecem, e abres a tua mão e saciam de coisas boas. E não é de qualquer coisa. Deus não nos oferta qualquer coisa, não é uma esmolinha, não é qualquer, coisinha, de coisas boas, do melhor, do mais excelente, porque isso diz muito a respeito de quem é Deus. Como vimos lá no primeiro, é um ser majestoso, cheio de esplendor, cheio de glória. Logo então, essa sendo a natureza dele, ele não pode ofertar nada menos que isso. E assim então, quando Deus oferta a sua criação, as suas criaturas, algo é do mais excelente, é do mais perfeito, é do melhor. Tanto que as criaturas se fartam diante disso, não tem necessidade de nada. O salmista, no Salmo 23, fala, uma vez que com o Senhor ele tem tudo, ele está satisfeito, porque é tão bom que pensar alguma coisa além disso já é ganância. Pensarmos algo além do que Deus já nos oferta é nos colocar num lugar de ganância, de luxúria, de vaidade. Todavia também, aqueles que então, quando nos falta Deus, quando falta essa presença dEle, nossos rostos ficam tristes. Logo então Davi mostra que ao mesmo tempo, quando a falta de dependência de Deus nos leva para um caminho de frustração. Quando acreditamos que somos tão bons, tão autossuficientes, que tudo que nós temos vem plenamente do nosso esforço, caímos na armadilha de rejeitar a dependência de Deus. E assim o que acontece? Vivemos num mundo de amargura, num mundo de tristeza e de sofrimento. O caos é estabelecido na terra. E isso foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles tinham tudo do mais excelente. Lá no Jardim do Éden. Lembra que Deus falou, e tudo que Deus fez, Ele olhou e falou, é bom. E vamos pensar nesse bom, é excelente, é maravilhoso, é fantástico. Vamos pensar nesse nível. E Adão e Eva tinham tudo isso. Mas a partir do momento que eles tentaram viver fora dessa dependência, a autossuficiência encheu o coração deles, o que aconteceu? Cardos, abrolhos e ervas daninhas brotaram na terra. O trabalho de Adão agora não era um trabalho leve, tranquilo, mas ardiloso, pesado, cansativo, doloroso. Até o dar à luz da mulher, que provavelmente tinha mais tranquilidade, agora era com dor, com sofrer. Todas as mazelas do mundo vieram através da independência, da rebeldia, da vontade de ser livre de Deus. E o resultado, o que é? Só tristeza, só lamento, só reclamação. E essa é a realidade do mundo que vivemos. Vamos na fila do mercado, está caro as coisas, está ruim, está isso, está aquilo. É só reclamação, nada está bom, nada satisfaz, nada sacia. O Paulo diz em Romanos, que a natureza sofre e chora por conta do pecado do homem. E essa é a condição de quem está longe de Deus, fora da sua dependência. Só lamento, só sofrimento, só reclamação. Mas, quando nos dedicamos, nos rendemos
as maravilhas dessa criação, nos rendemos, na verdade, a esse Criador que vem cuidando de tudo da forma mais perfeita e excelente, vamos desfrutar dessas bênçãos divinas, desse cuidado em todos os sentidos. Porque o Deus Todo-Poderoso vai nos dar essas condições de viver aquilo que Ele já preparou para nós. E assim, então, vamos viver saciados, vamos viver satisfeitos, não carecendo de mais nada, além dessa relação com o divino, com o eterno, com o Deus Todo-Poderoso. Só dessa forma, então, vamos conseguir louvar a Deus e desfrutar da sua provisão, vivendo em dependência a Deus. Quinto e último, e assim, então, rendemos louvor a Ele. 31 ao 34 diz: perdure para sempre a glória do Senhor, alegre-se o Senhor em seus feitos. Ele olha para a terra e ela treme, toca os montes e eles fumegam. Cantai ao Senhor toda a minha vida, louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Sejam os pecadores eliminados da terra e deixem de existir os ímpios. Bendiga ao Senhor a minha alma. Aleluia. Tudo isso, né, que temos dito, tem um propósito maior, que é render louvores e adoração ao Deus Todo-Poderoso. E a expectativa do salmista é de continuar admirando toda essa criação e louvando o Deus Criador. A expectativa dele é de estar diante desse Deus que tudo criou, que vem garantindo o seu sustento até aquele momento e confiando que Ele vai garantir para os próximos tempos. Essa é a expectativa e o desejo do salmista. O salmista quer continuar diante desse Deus e continuar admirando e louvando Ele pela sua majestade, anunciando esse Deus Todo-Poderoso, glorificando a esse Deus através dos seus cânticos, através da sua vida, né? Como lemos no começo, ele coloca a sua vida em louvor e adoração diante de tão grande majestade. Ele quer se dedicar a isso, porque ele compreendeu o propósito da sua vida, que é a glória de Deus, que é exaltar esse ser que é tão diferente de nós, mas ao mesmo tempo estar junto de nós. Esse Deus que criou todas as coisas da mais perfeita forma e que nos distribui, que nos abençoa para que dela desfrutemos. E ao mesmo tempo convivemos, compartilhamos, temos a oportunidade de partilhar, de participar de tudo que Ele criou. E assim, então, estabelecer esse relacionamento perfeito com Deus, através de uma vida de louvor e adoração a Deus. Essa é a satisfação do salmista, compreendendo quem Deus é, compreendendo o propósito dele e assim glorificando a esse Deus. É aí que está a satisfação dele. Não nas coisas que ele fez, mas em quem fez. Todavia, aqui ele frisa também a respeito de quem não compreendeu nada disso, que são os pecadores, ou aqueles que ainda não se renderam a Deus, os pagãos, os ímpios. Esses, diferentemente, eles estão em constante conflito com Deus. Estão constantemente aí rejeitando, renegando a Deus. E o fim deles é a morte. O fim deles é a perdição eterna. Enquanto esses não se renderem, e é o que vemos, a condição do homem é essa. O homem, todo aquele que está distante de Deus,
já está condenado, já está miseravelmente perdido. E é uma tristeza observar tudo isso. Mas glorificamos a Deus porque na sua infinita misericórdia nos tirou dessa condição. Porque antes de conhecer a Deus, vivíamos também na mesma forma. Também, antes de sermos revelados a Deus, também estávamos num caminho de perdição, distante, apartados de Deus, inimigos de Deus. E muito interessante que, aqui a gente, vou traçar aqui um paralelo de Gênesis, agora Salmo 104, e eu traço aqui junto com João 1. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e nada do que foi feito sem ele teria sido feito. Ou seja, através de Jesus Cristo, todas as coisas foram criadas. Por meio de Jesus Cristo e para Jesus Cristo, tudo que temos hoje foi por Ele e para Ele. E a glória para Ele. E assim, então, Ele se fez carne e habitou no nosso meio. Ele esteve no meio de nós. E todos, aquele que nele crê, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Ou seja, não estamos só mais na condição de criaturas, mas de filhos. Estamos na condição de filhos de Deus por adoção através da fé em Jesus Cristo. Então, não só desfrutamos dessa questão material que Deus nos abençoa, mas, como está escrito em Efésios, Deus nos abençoou também nos lugares celestiais, nos lugares espirituais. Então, todas as bênçãos espirituais também estão destinadas a nós, e não só as terrenas, as físicas. E essa bênção espiritual é a bênção da salvação. Não tem nada maior do que a provisão de Deus com fechar nisso. Esse é o propósito de Deus para a humanidade. Trazer a salvação através de Jesus Cristo. E assim, então, um dia vamos render louvores com Ele por toda a eternidade. Essa é a maior bênção que podemos desfrutar de toda essa provisão. Ele garantiu a sua salvação quando você ainda era seu inimigo. Olha que maravilha. Olha que propósito perfeito. Olha que excelência. Tem algo melhor que isso? E assim, então, de fato, vamos ser plenamente saciados. De fato, então, vamos ser plenamente satisfeitos, porque Deus já fez tudo perfeitamente. Ele garantiu desde a criação até agora e para sempre. Então, não existe nada que a gente venha se preocupar. Apenas confiar e desfrutar. Vamos desfrutar dessas maravilhas que Deus nos deu. Vamos viver para a sua glória. Vamos viver para o seu louvor através das nossas vidas. Porque esse é o propósito de estarmos aqui. Esse é o propósito das nossas vidas. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua vizinhança, no que você fizer, glorifique a Deus. Porque esse é o propósito da nossa criação, propósito de existirmos. Logo então, somente podemos conhecer a Deus através de Jesus Cristo, que se revela por meio da sua palavra escrita e nos leva a conhecer o seu propósito para nós, nos dando, compartilhando com nós essa responsabilidade de gerenciar toda a criação, nos colocando no lugar de filhos, de mordomos. E assim, então, desfrutar da sua provisão, que nos leva a louvar e glorificar seu santo nome diante da sua grande majestade. Oremos, irmãos. Eterno, soberano Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus digno de toda honra, toda glória e louvor, porque Tu criaste todas as coisas, ó Pai. Tu és Deus que está muito além de nós.
não nos se assemelhe a nós, Pai, porque o Senhor é perfeito, o Senhor é santo, o Senhor é imutável, o Senhor é verdadeiro. E te louvamos porque o Senhor é bom. O Senhor é tão bom que criou todas essas coisas e nos permitiu desfrutar de tudo isso. E desde então tem garantido o nosso sustento desde sempre ao Senhor, de hoje e para sempre. E te louvamos ainda mais porque o Senhor também garantiu a nossa salvação através de Jesus Cristo. O Senhor fez com que o teu Filho amado, Pai, que é da mesma essência, que é tão Deus quanto o Senhor, viesse à terra, se humilhando, Pai, ao nosso nível, se entregando à morte, para que pudéssemos ter o nosso relacionamento contigo restabelecido, restaurado. E assim, então, te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos suprido de todas as maravilhas dessa terra, Pai, e principalmente da maravilha da salvação, Senhor, assim então nos saciando de tudo que nos é necessário. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, ó Pai. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Tem pausa, Lúcio? Certo. Amém. Temos pedido de oração, oremos, mas geralmente no final do culto aparece? Não? Tá certo, então. Irmãos, vou ministrar a bênção, vai ter o pós-lúdio, e ainda quero dar uma palavrinha para o Fausto e para a irmã Leilange, né? Os irmãos já estão cientes, eles vão nos deixar, né? Mas para um propósito aí, eles estão de mudança para um outro país, e desde já, né, oramos para que Deus continue abençoando a família, Zé Carlos, Fausto, Leilange, a Estherzinha, que o Senhor conduza a vida de vocês, que o Senhor derrame grandes bênçãos na vida de vocês, e como vocês viram hoje, Deus já tem garantido a provisão para a vida de vocês. Não só confie, mas desfrute também. Desfrute do que Deus já tem nos dado, e que vocês sejam abençoados nessa nova etapa, nessa nova vida de vocês. Amém? Vamos orar. Meu irmão Joaquim? Graças e paz, irmãos. A igreja, ela tinha o sistema de, quando saía alguém da sua comunidade para ir para lugares distantes, a igreja é quem determinava isso. A igreja é quem impunha a mão sobre essas pessoas para que eles fossem. E Zé Carlos e Leilange, elas estão indo para um outro país. Eles são servos de Deus aqui e serão servos de Deus ali. Então, quando o pastor Tiago falou sobre a igreja estar fazendo isto, nós precisamos ter esse cuidado agora, né? Então, eu dou uma sugestão neste momento, que a igreja imponha a mão sobre esse casal e essa família para que eles possam ser bem-sucedidos em todos os lugares que eles caminharem, tanto aqui quanto lá. Amém, sim, vamos proceder. Então, irmãos, estendam suas mãos agora diante dos nossos irmãos, né? Vamos orar. Convido, vem vocês para cá. Boa, obrigado, Fran. A Esther, cadê? Tá nas crianças, né? Tá bom. E vamos orar então por essa família, né? Esteve aqui durante, não sei exatamente o tempo, que eu não sou bom disso, não marquei, 8 anos já, olha só. Bastante tempo esteve aqui no nosso meio, né, colaborando com os trabalhos aqui dessa igreja, sempre em atividade, e agora vai nos deixar, né, por uma situação, por um propósito aí que eles têm para a vida deles, mas vão continuar em nossos corações, aqui no coração dessa igreja, e vamos continuar orando por vocês. Irmãos, estendam as mãos e oremos. Pai eterno, Deus de amor, Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui diante de Ti, Pai, para pedir, Senhor, que o Senhor conduza os caminhos dessa família, Pai. Ajude eles, Senhor, nessa nova etapa, que eles venham ser bênçãos onde eles quer que estejam, Senhor.
que eles venham, Senhor, espelhar o Teu Espírito, Pai, espelhar a luz de Cristo onde quer que estejam, Pai, e que eles também possam sentir, Senhor, o Seu cuidado, Pai, a cada dia em suas vidas, Pai, que eles possam provar das Suas bênçãos nesse novo momento, nesse novo tempo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Oremos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Teu Espírito estejam com cada um dos irmãos. Amém. Podem sentar, irmãos. Graça e paz. Quero deixar um versículo aqui que está em Efésios 5, 20. Dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero agradecer mais uma vez, pelo carinho, pelo amor desta igreja conosco, com a minha família, principalmente com Esther. Eu sei que cada um aqui tem um carinho enorme pela vida da minha filha. Eu sou grata a Deus porque quando eu cheguei aqui, eu fui abraçada de coração, irmãos. E isso não tem preço. Não tem valor nenhum que pague isso. Não tem valor financeiro, não tem valor material, não. O amor que vocês nos receberam aqui é muito grande. É o próprio Deus cuidando de nós. Sou grata a Deus porque nos momentos que a gente mais precisou dessa igreja, a igreja estava ali de prontidão, cuidando, orando, suprindo nossas necessidades. Sou grata a Deus porque eu sei o cuidado dele comigo, com meus sentimentos, com meu corpo físico. Eu sei o cuidado de Deus com a minha vida espiritual. E sei que essa igreja tem uma parcela muito grande, porque vocês têm orado por nós. Eu quero agradecer porque muitas vezes a gente não tem palavra para agradecer. Eu me sinto muito amada aqui nesta comunidade. De verdade, irmãos, eu nunca senti tanto carinho, tanto amor por mim e por minha família neste lugar. Em lugar nenhum que eu passei. Eu fui amada verdadeiramente. E isso eu sei que foi Deus quem fez. Isso é Deus. Porque não tem valor. Não é por interesse, e sim um amor verdadeiro. Sou muito grata a Deus pela vida de cada um de vocês. Vou sentir muita saudade. Estamos indo para um lugar que as pessoas são muito frias, são muito na delas, E eu sou muito calorosa, eu gosto de beijar, eu gosto de estar junto, eu gosto de gente, Mas eu sei que Deus vai cuidar disso. Eu sei que Deus vai preparar pessoas para estar ali conosco. Estou com meu coração aflito, triste, feliz. São um mix de emoções, mas eu sei que Deus está cuidando. E eu agradeço de coração a esta igreja por tudo, por cada um de vocês. E vou levar cada um no meu coração. Amém? Graça e paz, igreja. Eu vou dizer praticamente a mesma coisa, por gratidão. Só um minuto, deixa eu abrir aqui rapidinho. Ler uma passagem rápida e bem conhecida. João 21, 15. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Sim, Senhor, sabes que eu amo o Senhor, respondeu ele. Então Jesus disse: tome conta das minhas ovelhas. Isso se repete por mais 2 vezes. E em algumas versões diz: apacenta, minhas ovelhas. E esse é o ponto de uma ovelha, um irmão, cuidar do outro, ter o carinho, o zelo e estar sempre presente. E algo que eu agradeço ao Teles, quando a gente chegou, foi muito bem recebido. Eu sempre me senti cuidado aqui. E eu sou grato a essa igreja e à vida dos irmãos por sempre ter cuidado da gente, sempre ter orado. Nos momentos mais difíceis, sempre estavam lá. E muito obrigado, irmãos. Muito obrigado mesmo. Sou grato. Que Deus abençoe a vida de cada um.
vamos finalizar louvando a nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Amém, irmãos? Convido os irmãos a se colocarem em pé. Louvado seja Deus. Boa semana, irmãos e irmãos.